Olá, o É Notícia entrevista hoje o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. É a quarta vez que ele governa o estado e conhece São Paulo como poucos. No ano passado foi reeleito no primeiro turno. Candidato do PSDB à presidência da República em 2006, perdeu para Lula, mas ainda é um dos nomes mais lembrados, mais cotados no partido para concorrer novamente em 2018. Mas antes disso, precisa enfrentar uma crise na educação paulista, né, governador? Boa noite, seja bem-vindo ao É Notícia. Muito boa noite, Amanda. É uma satisfação participar do É Notícia e cumprimentar todos os telespectadores da Rede TV. É um prazer recebê-lo aqui, governador. Cerca de 190 escolas estão ocupadas em São Paulo por estudantes, professores, movimentos sociais. Hoje cedo houve uma manifestação que fechou o cruzamento da Faria Lima com a Rebouças. Para quem não mora aqui, é um cruzamento importante na zona oeste da cidade, deu um nó no trânsito da região. O Tribunal de Justiça já negou o pedido de reintegração de posse do governo, disse que a manifestação é legítima. Qual o próximo passo agora, governador? Como o senhor pretende negociar a desocupação dessas escolas? Olha, Amanda, através do diálogo, nós temos 5.174 escolas. A reorganização, ela visa melhorar a qualidade da escola pública de São Paulo. Não há ninguém, nenhum pedagogo, nenhum especialista que negue a importância de fazer a reorganização, ou seja, separar os alunos por idade. Então, aqui é a escola de ciclo 1, primeiro ao quinto ano, aqui do ciclo 2, do sexto ao 10º ano, ao 9º ano, e aqui do ensino médio. Você não deve misturar criança de 6 anos com adolescente de 17 anos. Então, a separação por ciclo, ciclo 1, primeiro ao quinto ano, ciclo 2, sexto ao 9º e o ensino médio. Por que nós podemos fazer isso hoje? Porque nós temos 2 milhões de alunos a menos do que a rede comporta. Hoje há muita ociosidade nas escolas. Você tem escola com 20 classes, funcionam 10, funcionam 8. Tem mais de 3.000 classes praticamente fechadas. Nós temos menos alunos do que tínhamos. Há uma mudança demográfica, tem menos crianças e muita escola de ciclo 1 foi municipalizada. Então, sobram vagas no ensino fundamental e médio e falta no ensino infantil. As mamães não conseguem vaga em creche, não conseguem na EMEI. Então, você tem vagas sobrando no ensino fundamental e faltando no ensino infantil. A reorganização permite às prefeituras poderem aumentar o ensino infantil, que é o mais importante, criança de 0 até 5 anos de idade, a creche e a EMEI, e nos permite reorganizar por ciclo. As escolas, Amanda, de ciclo único, focadas, ciclo 1, ciclo 2, ensino médio, elas são 15% melhores no IDEB e no SARESP, em média, do que as escolas de ciclo misto. Nós vamos discutir bastante essa parte da medida em si, mas antes eu gostaria de saber, porque esse é o segundo grande impasse que o governo do estado enfrenta na área da educação nesse ano. No começo, no primeiro semestre, a gente teve aquela greve de educação dos professores, que foi a mais longa da história de São Paulo, durou 3 meses, e os professores saíram sem nenhum reajuste salarial neste ano, O senhor acha que alguma forma da POSP, o Sindicato dos Professores, de certa forma, dá um troco ao governo do estado? Olha, Amanda, na realidade, a greve foi mais da POSP, do sindicato, do que dos professores. A greve, efetivamente, foi muito pequena, ela foi mínima. Infelizmente, o sindicato, a POSP, que é ligada à CUT, ela politiza muito o trabalho. Tanto é que a gente procura sempre abrir ao diálogo, dizendo, olha, vamos dialogar, venha conversar. Nós temos 2 escolas aqui, as 2 mistas. Nós estamos separando essa aqui de ciclo de primeiro grau, de ciclo 1, e esta de ciclo 2. Tem alguma restrição? Vamos ouvi-los. Se precisar, a gente rediscute o modelo, mas infelizmente não tem ocorrido. O que a gente tem visto é uma intransigência grande. Então, o senhor acha que essa ocupação de hoje das escolas ainda é um movimento político, é regido por um critério político? Olha, a POSP, CUT, MTST, você tem 31 escolas, Amanda, aqui em São Paulo, invadidas, que não vão nem ser reorganizadas e nem ser disponibilizadas. Não vai mudar nada, nada, nada. E ocuparam a escola, impedindo as crianças que querem estudar.
porque essa aula vai ter que ser reposta. Então, ela vai ser reposta em dezembro, ela vai ser reposta em janeiro, você prejudica o funcionamento da escola. Que é o período de férias, né? E nós estamos abertos, venha dialogar, estamos à inteira disposição para conversar. O objetivo é melhorar a qualidade da Escola Pública de São Paulo. Agora, governador, o chefe de gabinete do seu secretário estadual de Educação, Hermann Vorwald, fez uma reunião com alguns dirigentes nesses últimos dias. Essa reunião foi gravada, vazou, divulgada em alguns sites. O Fernando Padula Novaes disse o seguinte, eu cito: estamos em uma guerra. Eventualmente podemos perder algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra final. Precisamos traçar algumas estratégias. Ele também disse que as escolas muito radicalizadas não vale nem a pena tentar o diálogo. Com outras é possível dialogar. É preciso desqualificar, desmoralizar o movimento da POSP, que é político e partidário. Não fica claro também por essas declarações que existe uma politização por parte do governo do Estado? Não. O governo, Amanda, ele quer implantar uma reorganização que é necessária. Não, sim, mas por essas declarações, quer dizer, é uma guerra, nós temos que desmoralizar o movimento, não é um tom equivocado, ele é um representante do Estado, né? Eu acho que é tirado do contexto, né? O objetivo não é esse. Não, eu ouvi toda a reunião, foi esse exatamente o contexto, ele falando com os dirigentes, né? Aliás, é estranho, né? Porque era uma reunião de trabalho interna, alguém entrou lá para gravar, enfim. Mas o que interessa é o objetivo. Ninguém está satisfeito no Brasil com a qualidade da educação pública. A hora que você quer mudar para melhorar a qualidade da educação pública, ninguém quer que mexa. Então é estranho. Quer dizer, todos querem que melhore. A hora que você vai tomar uma medida que é necessária, correta, aí não pode mexer. Agora, deixa eu destacar, nós temos 5.174 escolas. Então, 95% da reorganização já foi feita. Nós estamos falando aí de 5% que com o diálogo nós vamos resolver. Daqui uma semana começam as férias. Nós vamos com o diálogo convencendo, explicando, ganhando os pais dos alunos para mostrar que isso é em benefício da criança, em benefício do jovem. Não é correto ter uma criança de 6 anos com quem tem 17 anos no mesmo local. Então, a separação por ciclo, ela tem uma lógica educacional e pedagógica. A parte da comunidade escolar alega justamente que não houve discussão, não houve debate com os pais, professores, alunos, que eles acabaram sabendo da reorganização pelo noticiário, pela televisão. Até mesmo o seu secretário de Educação admitiu que houve incompetência na comunicação com os pais e os alunos. Dada toda essa repercussão negativa, não é possível afirmar que, de fato, houve uma falha na comunicação, no diálogo, na hora de repassar essa organização, de apresentar isso para os pais? Olha, Amanda, nós sempre estamos dialogando. Então, foram estabelecidos os critérios. Qual o critério? Quando você reorganiza, nenhuma escola pode ficar mais de 1,5 km de distância. Então, a escola tem que ir para uma escola melhor, para um IDESP mais alto. Ela tem que ter ociosidade. Então, foi feito de maneira muito criteriosa todo esse trabalho, muito criteriosa. Agora, nós podemos discutir, o governo está aberto ao diálogo, tanto é que em Piracicaba nós revimos lá um caso e podemos rever outros. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não é uma manifestação espontânea para discutir o mérito, é um movimento político cheio de gente que não é da educação, MTST, você tem entidades sindicais, você tem alunos de universidade que nem são da escola e um pouco intolerante, porque 4 pessoas entram lá, trancam, põem o cadeado e deixam 1.000 sem estudar. Não é razoável, essa própria questão da Faria Lima. Quer dizer, fecha o trânsito, prejudica o trabalhador, a trabalhadora que precisa trabalhar, não é a forma adequada, né? E o senhor acha que se torna uma manifestação ilegítima? Ela é tão politizada que você vê secretário da Prefeitura de São Paulo, do PT, em horário de trabalho dentro das escolas invadidas. O que está fazendo um secretário municipal do PT em horário de trabalho, um servidor público dentro de uma escola invadida? Então é óbvio que o pessoal quer tirar uma casquinha. Quer dizer, e o que nós queremos fazer é melhorar a escola, é aproveitar melhor o espaço público, é ajudar os pais,
é aumentar a vaga em creche, Nessa aumentar a vaga em EMEI. Nessa questão de melhorar a escola, as 3 principais instituições de ensino superior em São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unifesp, divulgaram notas de repúdio a essa organização do ensino, né? A Unifesp diz o seguinte, eu cito: a mudança está baseada em um palpite do atual governo de que escolas organizadas em diferentes ciclos de ensino apresentam melhores indicadores educacionais e melhor desempenho dos alunos. Essa visão unidimensional do processo educativo já foi devidamente rechaçada por inúmeras pesquisas da área. A USP vai no mesmo sentido, diz que as medidas mostram descaso e desrespeito às crianças e aos jovens e que as mudanças na organização da educação do Estado só devem ser implementadas após debates amplos. Não há substância nessas argumentações? Se o movimento é tão político assim, por que as principais instituições de ensino do país se colocam contra? Olha, Amanda, foi aprovado no Conselho Estadual de Educação por todos. E o Conselho Estadual de Educação tem nível superior, tem nível médio, tem escola pública, tem escola privada. Então, há um viés político muito grande. Hoje, o professor da USP estava me dizendo que tentaram aprovar no Conselho Estadual da Universidade de São Paulo uma moção de repúdio. Infelizmente, os sindicatos estão muito politizados. Aliás, você vai me desculpar, mas esse é o problema do Brasil. Mas o senhor acha que esse corporativismo vigora mesmo nessas universidades, por exemplo, como a USP e a Unicamp? Não há nada mais corporativo do que a USP, a Unesp e a Unicamp, e por isso estão quebradas as 3 universidades. Essas universidades representam o corporativismo ao extremo, ao extremo. Aliás, não cumprem nem o que manda o Tribunal de Contas do Estado. Alguma delas manda lei para a Assembleia para dar reajuste? Não manda. O Poder Judiciário de São Paulo tem que mandar lei para dar reajuste. A Assembleia tem que... Nós vivemos no Brasil, o interesse público, coletivo, é órfão todo dia. E o corporativismo tomou conta do país. O resultado está aí, né? O Brasil sofre com isso diariamente. O país não cresce, o país ficou caro, o país tem leis em excesso, o país tem um corporativismo exacerbado. O resultado é isso que nós estamos vendo, é esse modelo petista que foi introduzido no Brasil de corporativismo extremado, né? Isso se reflete em todas as áreas, inclusive na reorganização da educação. A hora que você quer fazer uma mudança, quer fazer uma reforma, não deixam. Por isso, não tem nenhuma reforma no Brasil, não tem reforma política, não tem reforma da Previdência, não tem reforma tributária. É preciso enfrentar essas coisas, enfrentar, explicar, dialogar e avançar, não retroceder. O decreto deve ser apresentado, assinado amanhã. Esse decreto que prevê o fechamento das escolas e a reorganização dos ensinos. O senhor vai manter ou pretende recuar ou adiar isso? Não tem decreto para fechar nem abrir escola. Para reorganizar. Nós vamos, isso é atribuição da Secretaria da Educação, nós vamos criar 750 escolas a mais de ciclo único. Isso é importante para o telespectador. Nós temos hoje 1.500 escolas de ciclo único. Nós vamos passar para 2.250 escolas de ciclo único. O que isso vai melhorar o IDESP, o que isso vai melhorar o aprendizado dos alunos é fantástico. Mas então os senhores vão manter, o governo não pretende recuar, a reorganização começa a vigorar a partir do começo do ano que vem. Não tem recuo nisso. Óbvio. Não, a reorganização já está feita. Praticamente 90% do Estado não tem nenhum problema. E como é que... Você tem questões localizadas, cujo caminho é o caminho do diálogo. Todo dia uma escola está voltando. Aliás, é interessante, ela está voltando porque os pais vão lá e questionam. Mas já são 190, né, governo? Eram 180 na sexta-feira, hoje já são 190? Até antes do nosso programa, 173. E deve reduzir. Muitas até já estão entrando em férias. O que a gente observa? Uma menina em Guarulhos, uma aluna, foi lá e falou, olha, eu quero estudar. Aí disseram, não, mas nós não deixamos. Então, vamos fazer uma assembleia. E a maioria dos estudantes decidiu que era para voltar. Então, o senhor espera que esse movimento de ocupação das escolas se esvazie naturalmente, por pressão dos alunos e dos pais que não estão tendo aula? E abertos ao diálogo. Quer conversar? Nós estamos 24 horas à disposição. Mas conversar para quê?
para discutir o modelo. Mas o modelo já está implementado. Se o governo não vai recuar, isso não fecha o canal de diálogo? Não, Amanda, se o argumento for válido, olha, vocês para manter aquela escola. Vocês vão reorganizar, mas vai ficar a distância maior. Entendi. Olha, nós entendemos... Então, em casos pontuais, vocês podem negociar? Já mudamos. Se você pegar Piracicaba, nós revimos duas escolas que iam ser reorganizadas. Ninguém é perfeito. Agora, a nossa disposição é a disposição do diálogo. Agora, o que a gente está verificando é um monte de partido político querendo pegar carona, tirar a casquinha do governo, impedindo uma medida que é necessária e boa para a educação de São Paulo. Com essa reorganização, vai haver demissões de professores ou de temporários? Porque a POSP, o sindicato, argumenta que pode haver demissões, né? Já houve um enxugamento de 11% dos docentes, principalmente de professores temporários. Esse quadro vai enxugar mais, vai diminuir? Primeiro, Amanda, professor efetivo não pode ser demitido. Aliás, eu acabei de nomear, faz um mês, mais 5.162 professores. Acabamos de nomear. Mas e dos contratos temporários? A tendência do temporário é ter o efetivo. Aliás, o ideal era que a gente só tivesse professor efetivo. Eu fiz o maior concurso da história da educação e estou nomeando. Então, nós estamos nomeando mais 5.162. O que é importante esclarecer? O número de alunos não vai diminuir. São 3,8 milhões de alunos. E classe não é superlotada. Não pode ter classe de ciclo 1 com mais de 30 alunos. Então, até 30 alunos. Ciclo 2, até 35. Ensino médio, até 40. Então, você não tem classe superlotada, ciclo 1 até 30, ciclo 2 até 35 e ensino médio até 40. Tem vaga para todos, nós temos 2 milhões de vagas a mais do que alunos. E como tem classe ociosa, isso vai ser disponibilizado para os municípios, para fazer creche, para fazer pré-escola, ensino infantil, e nós vamos ampliar para o jovem o ensino técnico. Então, ele vai ter mais curso técnico, mais ETEC, mais FATEC, para ele ter um bom emprego. Então, é um ganha-ganha. Muitos críticos dizem que o governo quer cortar verbas, quer fazer seu ajuste fiscal. Quanto o governo vai economizar com essa reorganização? Olha, essa pergunta, Amanda, é importante. No Brasil inteiro se investe 25% em educação. Então, você pegar todos os estados brasileiros, todas as prefeituras, 25%. O governo federal, 18%. E ainda vai reduzir, porque eles estão votando a DRU. O que é a DRU? É desvinculação de receitas da União. É para reduzir dinheiro para a educação. São Paulo é o único do país que investe 30%. 30%. Não vai reduzir um centavo. Pelo contrário, vai ter 1% a mais para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, nós não podemos reduzir. Aliás, não, sim, mas é um dinheiro que é direcionado para outros investimentos em educação. Mas pontualmente, com esse programa de reorganização que prevê o fechamento dessas escolas, quanto vocês vão economizar? Não vai fechar, porque ela vai virar escola. Mas aí passa para o setor municipal, por exemplo, para o poder municipal. Aí eles é que vão ter gastos com a manutenção daquele prédio. O que vai acontecer, Amanda, que é importante? Hoje você tem muita escola compartilhada. No mesmo prédio funciona a prefeitura e Estado. No mesmo prédio, chama escola compartilhada. Então, nós vamos separar. Ou vai ficar só a prefeitura, ou vai ficar só o Estado. Então, ainda não tem um estudo, um balanço de quanto vocês vão economizar com essa reorganização? Não é o objetivo economizar, porque à medida que eu colocar lá nesse prédio uma escola técnica, ela é mais cara. Então, vai até gastar mais. O objetivo a lógica toda é melhorar a qualidade da educação pública de São Paulo. Aliás, nós já temos, não é novidade, 1.500 escolas de ciclo único. O que nós queremos é aumentar 50% as escolas de ciclo único, que você, em média, está 15% acima no IDESP. Ou seja, o aprendizado do aluno é bem mais alto que a média. Governador, só para fechar esse assunto, uma última pergunta. O seu secretário de Educação, Herman Vorvold, disse em entrevista à Rádio CBN na semana passada que ele tem vergonha dos resultados do Estado de São Paulo e do país na educação. O IDESP, né, que mede esse desenvolvimento da educação, do ensino médio, foi de 1,93 no ano passado, uma escala que vai de 0 a 10. O PSDB já está há mais de 20 anos no poder em São Paulo. Isso não mostra que vocês falharam na melhoria da educação no estado mais rico do país?
tanto nós queremos melhorar a educação que nós estamos fazendo a reorganização. Se nós estivéssemos satisfeitos, nós não estaríamos fazendo. O Estado de São Paulo, no ciclo 1, é o terceiro colocado no país, no IDEB, que é federal. No ciclo 2, também o terceiro lugar do país. E no ensino médio, o segundo lugar do país. Então, nós estamos entre os 3 melhores sistemas educacionais do Brasil. Temos escolas boas e temos escolas ruins. Essas escolas ruins que nós queremos melhorar. Nós vamos pegar os alunos de IDESP baixo para poder levantar. Então, nós estamos pegando as escolas piores e estamos levando para escolas melhores. Então, o que o professor Herman colocou é um dado de realidade. Embora estejamos entre os melhores sistemas educacionais do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, embora a gente esteja entre os melhores, nós temos escolas que não são boas. E nós queremos melhorar essas escolas. Mas ele disse que tem vergonha, né? Ele usou uma expressão forte. O senhor compartilha dessa visão? Não, eu acho que nós temos escolas que precisam melhorar, sim. Agora, é preciso também reconhecer que nós temos escolas ótimas. Governador, vou pedir licença um minutinho para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com a notícia que hoje recebe o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, uma pesquisa Datafolha divulgada nesse fim de semana mostra que o senhor teria 18% das intenções de voto para a presidência da República no cenário que o senhor aparece como candidato do PSDB. A Marina Silva está em primeiro lugar, o Lula em segundo, o senhor aparece em terceiro. Quando o candidato tucano é o senador Aécio Neves, ele lidera a disputa com 31%, aí depois vem Lula e Marina. Se olharmos para essas pesquisas hoje, agora, pode-se dizer que o Aécio é o candidato natural do PSDB? É ele quem tem mais chance? Olha, primeiro não tem eleição hoje, né? Eleição é em 2018, quer dizer, são 3 anos. Em política são 3 séculos. Uma eternidade. É uma eternidade. Então está muito longe ainda. É natural que quem disputou as últimas eleições tem o que se chama de recall. A última eleição presidencial e única que eu disputei já vai fazer quase 10 anos. 10 anos, é verdade, 2006, o ano que vem, né? vai fazer 10 anos. Então, não tem recall. Você já ter quase 20% é um número alto. Mas esse é um tema para 2018. Mas todo mundo acha que 2018 é praticamente agora, governador, porque só se fala em 2018. O senhor tem vontade de ser candidato à presidência novamente? Olha, primeiro, eu acho que nós temos uma crise, Amanda, nesse momento, muito grave, que precisa ser enfrentada rapidamente. E o foco tem que ser investigar, pôr ladrão na cadeia e cumprir a Constituição. E, ao mesmo tempo, segurar o emprego, investimento, crescimento, segurar o emprego. Então, eu acho que nós precisamos acelerar as decisões que estão aí, neste momento, precisando de decisão. Por exemplo, TSE. É preciso o Tribunal Superior Eleitoral agilizar a investigação do processo eleitoral, porque pode anular a eleição. Dizer, olha, há um vício na eleição, a eleição está anulada e marca para daqui 90 dias nova eleição. Não é o mais provável, mas é um processo que está em curso. Isso aceleraria 2018, na verdade, né? Não, 2018 pode virar 2016. Exatamente, aí mas tem nova eleição. Nós vamos discutir tudo isso, mas antes eu quero saber dessa pergunta de foro íntimo pessoal. O senhor tem vontade, tem desejo de ser candidato novamente à presidência? O senhor já foi uma vez. Olha, Amanda... Voltaria à cena? Isso não é uma decisão, né, uma vontade pessoal. Isso é fruto do momento, né? O que eu pretendo fazer no momento, nos períodos aí de fim de semana, que eu gosto muito, é estudar o Brasil. Pretendo ir, por exemplo, a Matopiba. Ah, é? Onde é que fica isso? Matopiba é a nova área de fronteira agrícola. Matopiba, Ma de Maranhão, To de Tocantins, Pi de Piauí e Ba de Bahia. Então, Matopiba é a nova área, esse quadrilátero que pega o sul do Maranhão, sul do Piauí, o oeste da Bahia e o norte do Tocantins, que não tem crise.
Porque o agronegócio brasileiro está indo muito bem. Então, o senhor está se preparando, o senhor está aquecendo os motores. Eu estou estudando aí as questões do Brasil. As possibilidades, mas o senhor não descarta sair candidato, por exemplo? Não, mas não sou candidato, porque só 2018. Tá. Agora, o senador Aécio é presidente nacional do PSDB, né? Controla o fundo partidário, as nomeações, vai colocando os aliados em cargos-chave. Isso dá a ele vantagem numa disputa interna no partido. Quais são as suas vantagens? Olha, tudo tem seu tempo, né, Amanda? Então, essa questão de escolha de candidato, ela hoje não está na pauta. O que está na pauta é a questão da situação do Brasil. Mas é que já existe uma movimentação interna no seu partido que é grande, então ela, de certa forma, está em pauta. Eu sou contra antecipar processo eleitoral. Imagine você pré-campanha, 3 anos, tá? Isso prejudica o país. O que nós precisamos, nesse momento, é acelerar as definições. Tribunal Superior Eleitoral vai ter anulação da eleição ou não? Impeachment vai ter ou não? E o país avançar. O senhor já falou aqui 2 vezes impeachment. Recentemente, até pouco tempo, o senhor falava que não via motivo, não via razão para impeachment. O senhor deu algumas entrevistas nesse sentido. Em março teve uma ao Valor Econômico, depois um encontro com empresários em setembro, relatado pela Folha de São Paulo. O senhor dizia que não via razão para impeachment, principalmente baseado nas pedaladas fiscais, porque alguns governadores poderiam ter cometido o mesmo erro, abriria um precedente perigoso para afastar todas essas pessoas do poder. Mas agora o senhor voltou a está dizendo outra coisa, que o impeachment não pode ser descartado, que poderia acontecer a partir de abril de 2016. Por que o senhor mudou? O que fez mudar essa impressão? Amanda, eu não mudei. O que eu coloquei desde o início é que não pode ter impeachment porque o juros está alto, porque a inflação está alta, porque o governo é mal avaliado. Ou seja, por questões políticas e econômicas. Não pode, por questão política não pode, só por crime de responsabilidade. Mas tem algum agora? Se fosse um regime parlamentarista, o Brasil, o governo já tinha caído, é verdade. Porque é confiança. Como é presidencialista, você tem um mandato a cumprir. Impeachment não é porque eu não gosto, porque eu não tenho simpatia, porque não é assim. Então, eu sempre disse, tem que investigar e cumprir a Constituição. Mas o senhor acha que com essas investigações alguma coisa mudou? Qual seria o crime de responsabilidade, o ato que levaria a isso? Existe algum hoje? Todo dia, Amanda, estão surgindo fatos e fatos cada vez mais graves. Então, você vê, a realidade está superando a ficção. Você jamais podia imaginar tudo o que está acontecendo. E são fatos graves, que envolvem governo, envolvem a presidência da República, envolvem crime. Você tem um conjunto de fatos. Mas algum desses atos hoje pode ser atribuído diretamente a presidente Dilma Rousseff? Por isso cabe ao Congresso, e eu já fui deputado federal e já votei a favor do impeachment do presidente Collor. Cabe ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, avaliar a questão. Olha, há aqui um conjunto de denúncias e verificar se incorreu ou não em crime de responsabilidade. Então, esse é o dever da Câmara Federal. O que eu tenho defendido? Que nós não podemos ficar empurrando as coisas, porque a economia vai naufragar e as pessoas vão perder o emprego. Nós precisamos acelerar essas decisões, seja do TSE, seja do impeachment, precisa resolver para o país poder caminhar. E se não acontecer nada, nem impeachment, nem TSE, um mínimo de entendimento para segurar o emprego e a economia. Isso é o que eu defendo. Qual a probabilidade do impeachment hoje? Eu acho que é grande. Por quê? Quando o Supremo decidiu que não seria um rito sumário, ele disse, olha, não vai ser esse ano, vai ser depois da Páscoa. Mas eu acho que a hora que abrir o processo, eu acho que a situação é grave, ainda mais com o voto descoberto. Aliás, acabamos de ver uma votação. Mas aí seria um processo político, porque até agora o senhor, pelo menos, não citou nenhum crime de responsabilidade da presidente. Não. Você tem uma denúncia feita pelo professor Miguel Reale Júnior, pelo Hélio Bicudo, que são... Eu não sou advogado. Mas o senhor disse que as pedaladas fiscais não eram motivo para impeachment. Mas não é só pedalada fiscal, né? Não é questão de Tribunal de Contas, até porque a questão do Tribunal de Contas você torna inelegível. Mas você não tira o mandato, mas você tem N questões colocadas. Enfim, o Brasil não pode ficar paralisado.
esperando e a economia afundando. O senhor acha que hoje o custo político, econômico e social de manter a presidente Dilma Rousseff no poder é maior do que o custo de tirá-la do poder? Não, eu defendo o cumprimento da Constituição. Agora, acho que nós não devemos empurrar com a barriga, como se diz. Ficar empurrando, porque o país está indo cada vez pior. É preciso apressar uma decisão, seja do TSE, seja do impeachment, ou se nenhuma das duas ocorrer, também encerrar isso e tratarmos de trabalhar, de ajudar, para que a economia possa avançar. A temperatura da crise aumentou bastante na semana passada, né, com as prisões do banqueiro André Esteves, do senador Delcídio do Amaral, do amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai. O Delcídio é muito próximo à presidente Dilma. Qual é o efeito político disso? O senhor acha que a Lava Jato se aproxima do Planalto? Não há a menor dúvida. Quer dizer, você tem fatos extremamente graves, né, que ocorreram. E ninguém pode prever o que vai acontecer o mês que vem. Então, nós, de um lado, tem um lado positivo, porque no Brasil você tinha o chamado crime do colarinho branco impune. E isso mudou. Esse é o lado positivo. É um período difícil, é doloroso, mas você tem uma investigação séria do chamado crime do colarinho branco e isso tem um papel pedagógico. O que estimula o crime? É a impunidade, é achar que não vai dar nada. A hora que tem punição, você reduz a atividade delituosa. Então, a impunidade estimula o chamado crime do colarinho branco. Então, eu acho que é um momento importante que nós temos que as instituições funcionarem e a gente segurar a economia. Segurar a economia para preservar o emprego, para não prejudicar o emprego. Esse momento é tão interessante que nessa mesma pesquisa Datafolha que eu mencionei anteriormente, ela também mostra que apesar da crise política e econômica, a oposição perdeu intenção de votos de junho para cá. Em junho, o Aécio Neves aparecia com 35%, hoje ele aparece com 31%. É menos do que ele teve no primeiro turno da eleição no ano passado. Ele teve 33,5%. Não é sinal de que o PSDB tem falhado na oposição no Congresso Nacional? Olha, eu acho que o PSDB tem mais acertado do que errado, mas também erra. Errou aonde? Como? Por exemplo, nas questões da Previdência Social. Uma coisa é você ser fiscal do governo. O PSDB perdeu a eleição. Como perdeu, tem que fiscalizar. É tão patriótico você ser governo quanto ser oposição. Quem ganha, governa, quem perde, fiscaliza. Agora, não pode votar contra o Brasil. Não pode votar contra o interesse público. Então, algumas votações foram equivocadas, foram erradas. Mas se você pegar o conjunto, eu acho que acertou mais do que errou. Mas então, por que o PSDB não conseguiu ganhar o apoio, não conseguiu ganhar esses votos que o governo perdeu? Por que ele não conseguiu arregimentar isso? Primeiro, Amanda, porque não tem eleição. Então, fazer pesquisa assim, 4 anos antes, 3 anos e meio antes, ela é tudo recall, é tudo, não olha para frente, olha para o passado. Você está olhando para o passado. Né? Quem que tem voto aí? É a Marina que disputou a eleição, é o Aécio que disputou a eleição e é o Lula que já disputou a eleição. Você está olhando para trás. É tudo recall, o farol está voltado para trás. E muito longe, muito longe. Então, eu acho que a gente precisa dar um desconto. E a outra é que o eleitor, claro, ele tem dúvida. Justamente por isso, se a eleição está tão fresca na memória do eleitor, o candidato do PSDB que saiu, que no caso o senador Aécio Neves, ele não devia justamente arregimentar esse apoio? Porque é tão próximo, né? O eleitor, ele está saindo do PT e está indo para a dúvida. Ele está saindo, não quer dizer que quando deixa de votar de um lado, vai votar do outro, não é assim. Ele está esperando. Ele está esperando. Nesse cenário, é grande a chance de surgir uma terceira via? Eu acho que sim. Terceira, quarta, eu acho que sim. Eu acho que você não tem um sistema bipolar. Só para a gente encerrar esse bloco, nessa conjuntura em que o senhor mesmo disse que poderia surgir uma terceira, uma quarta via, o seu vice, o Márcio França, insiste muito para que o senhor vá para o partido dele, o PSB. O senhor consideraria essa hipótese para 2018, se não tiver indicação no PSDB? Olha, fico muito honrado com a lembrança do Márcio França, por quem tenho grande estima, pela simpatia do PSB, mas eu sou fundador do PSDB
E não vejo razão para isso. Vamos trabalhar dentro do PSDB. Se for um jogo de cartas marcadas no PSDB, o senhor não cogita mudar de partido? Não, mas não há razão de ser um jogo de cartas marcadas, né? Eu sempre sou um fã do modelo da primária norte-americana. Pois é, mas nós estamos tão distantes disso ainda, governador, é outro sistema. Eu me lembro quando nos Estados Unidos, em janeiro de 2007, se dizia o seguinte: o candidato do Partido Democrata é a Hillary Clinton. É o establishment, é o establishment. No fim, pelas primárias, o Obama ganhou. Se não existisse as primárias, não existiria o senhor Obama. É a favor de prévias aqui? Claro, quanto mais você ampliar a consulta, menos você erra, mais você acerta. Então, quanto mais você ampliar a consulta, melhor. Governador, vou pedir licença mais um minutinho, nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, uma das grandes questões no estado, todo mundo que mora aqui sabe, é a segurança. O governo comemora a queda em alguns índices importantes de criminalidade, inclusive os homicídios, né, que são menos de 9 hoje, né, a cada 100 mil habitantes, né, o que a Organização Mundial da Saúde considera endêmico de 10 para cima, né? Então, São Paulo está bem. Mesmo assim, o número de roubos e latrocínios aumentou no mês passado. São Paulo viveu uma grande chacina agora há pouco tempo, em agosto, né, com 19 mortos, policiais estão presos e principalmente a sensação de insegurança ainda é muito grande. Por quê, governador? Porque a gente sempre tem a sensação de que a violência aumenta. Olha, primeiro, eu acho que a redução do número de homicídios ela é extraordinária. São Paulo tinha no ano 2000 12.880 homicídios. Reduzimos para 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Este ano, se Deus quiser, vai ficar menos de 4.000. É uma queda de 70%, é uma coisa histórica. Aí, qual a luta também, além de reduzir mais? É roubo, é crime contra o patrimônio, roubo e furto. Então, nós priorizamos roubo e furto de automóvel, de veículos em geral. Aprovamos uma lei na Assembleia para que os desmanches sejam recicladoras, demos 6 meses de prazo para se adequarem direitinho e aí começamos a fiscalizar. Emparedamos 900 desmanches. O que aconteceu com o roubo de veículo? Despencou. E com isso cai o latrocínio, porque a hora que cai o roubo, 42% do latrocínio é na hora de roubar o carro. Então, à medida que cai o roubo de carro, cai o latrocínio. Então, a polícia está trabalhando... Isso é muito grave, né? Porque se mata para roubar. É o pior crime, né? É matar para roubar. E mais de 40% é roubo de veículo. Então, a nossa lei hoje está sendo copiada no Brasil inteiro. Por quê? Porque hoje você desmancha uma motocicleta em 20 minutos. Então, à medida que você empareda e fecha o desmanche regular, você evita o roubo e furto de veículo e com isso também derruba o latrocínio. Eu acho que esse é o fato importante. Esse caso da chacina, estão presos, quer dizer, a polícia agiu, mas muitos ainda são investigados, né? Claro, e vamos aprofundar a investigação. Nós temos 120 mil policiais no estado de São Paulo, é a maior polícia do país, né? É maior que a Marinha, a Aeronáutica. Então, temos uma boa corregedoria. Não assusta saber que tem um grupo de extermínio atuando tão livremente? Você tem maus policiais, poucos, mas o importante, tira da corporação. Não há uma corporação que se depure tanto quanto a polícia. Ela tem uma corregedoria. Eu não conheço nenhuma entidade que manda embora 600 pessoas a bem do serviço público por ano. Então, é um trabalho de fôlego que é feito. Governador, falando um pouquinho sobre eleições municipais, que a gente tem pouco tempo agora, mas para dar uma pincelada nesses temas, há 2 pré-candidatos do PSDB até agora, o André Matarazzo, que é visto como uma pessoa do Serra ou até do Aécio, e o João Dória, que é visto como alguém da elite. Há espaço para outros nomes surgirem aí? Não, o João Dória não é da elite, não. Não, é visto, né? É visto como alguém. Eu queria destacar o seguinte, se tiver um candidato só, então vamos apoiá-lo. Se tiver mais de um, é prévia. Então, o que faz um partido democrático? Se só tem um, vamos apoiá-lo. Se tem mais de um, hoje tem 2, pode ser que tenha 3, pode ser que tenha 4. Você tem o Bruno Covas, o Zé Aníbal e o Ricardo Trípoli,
Que é o trio, né? Isso, ainda é lembrado o presidente da Assembleia, que é um grande nome, o Capês, que também podem ser. Não há razão para definir candidatura já. Quem é o candidato a prefeito de Belo Horizonte? Não tem. Quem é a prefeito? Mas os outros partidos em São Paulo já tem, né? O PT, quer dizer, tem seu candidato à reeleição, o PMDB tem a Marta, temos o Celso Somando do PRB, quer dizer, os candidatos estão aí. Quem é o candidato do PSDB no Rio de Janeiro? Não tem. Quem é em Curitiba? Não tem. Quem é em Belo Horizonte? Não tem. Quem é em Porto Alegre? O PSDB não deveria ter um nome forte, já que está no governo de São Paulo há tanto tempo? Você não tem ainda nem as regras eleitorais. Então não tem sentido essa correria para definir candidatura. Nós defendemos o que? Eles estão fazendo ótimo. O João Dória e o André Matarazzo estão percorrendo bairro por bairro de São Paulo, discutindo, aprofundando temas, sentindo a comunidade. Os nomes mais ligados ao senhor, o Alexandre de Moraes, que é o secretário de Segurança Pública, foi muito lembrado durante algum tempo. Ele continua nessa disputa ou desistiu? O Alexandre de Moraes, eu acho um craque, excelente secretário. Só que ele não é filiado ao PSDB. Então, ele pode se filiar? Pode, mas não é estranho, né? Alguém se filiar para ir em seguida disputar uma prévia. Então, e aí a gente tem quem? Tem não o Fernando natural. Capês, que é o presidente da Assembleia. Eu acho que ficará entre o João Dória e o André Matarazzo, dois ótimos nomes, ou um terceiro nome que pode entrar também na disputa. O Edson Aparecido, seu secretário da Casa Civil? Civil? Você tem vários nomes. O importante é que aquele que for escolhido terá o apoio de todos. E quanto mais você abrir essa escolha, melhor. Porque quem ganhar sai mais legitimado e quem perder tem o dever moral de apoiar. Governador, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria de tocar num assunto que eu sei que é muito delicado, mas é importante fazer essa pergunta. Eu sei que o senhor teve uma grande perda nesse ano, que foi o seu filho Tomás, que morreu num trágico acidente de helicóptero. A perda de um ente querido é sempre muito dolorosa, né? De um filho, então, dizem que é a maior dor do mundo. Mas essas tragédias nos mudam muito do ponto de vista pessoal. Eu gostaria de saber o que mudou para o senhor do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político. Olha, esse foi o ano mais triste, né? 2 de abril, para mim, não passa, né? Eu acordo cedinho pensando no Tomás, passo o dia pensando, a lua a mesma coisa, fortaleceu a nossa fé, né? Quer dizer, eu rezo assim, eu lembro do Tomás, me dá uma dor no coração, eu rezo, um Pai Nosso. Então, é fortalecer a fé. E é uma dor dura, porque é a inversão da ordem natural das coisas, que são os filhos. A gente sabe que vai morrer, mas é normal que os filhos enterrem os pais. Agora, um pai enterrar um filho, a inversão da ordem, é uma dor sem fim. É se apegar a Deus, acreditar que está nos braços de Jesus, né? E trabalhar, caminhar, cumprir o nosso dever. Do ponto de vista político, mudou? Entregar mais ao acaso da vida ou saber que a gente não tem muito controle sobre os processos? Eu sempre separo política de fé, de religião, não misturo muito as coisas, mas não há dúvida, né? Quer dizer, a força da família, né? Criamos até um WhatsApp entre os filhos, porque no mundo moderno, um está num lugar, outro está no outro, então... Fica em contato com todo mundo. Ficamos até mais agarrados um no outro, e o Tomás nos deixou 2 filhinhas maravilhosas, a Isabela e a Julinha, que, aliás, foi batizada agora, no sábado. Ela tem 8 meses e meio, menina linda, linda. Claro que muda, né? A gente passar por uma provação dessa, mas não acho que a política cabe a nós, é trabalhar, fazê-la com humildade, né? Meu pai, Amanda, quando eu me elegi prefeito, com 24 anos de idade, recém-formado... Tão cedo. Eu fui vereador com 20 anos. Com 24 eu me formava médico e me elegi prefeito. Aí meu pai me mandou uma cartinha. Falou, olha, você, embora médico, gosta de atividade pública, então guarde o seguinte, se for fazer política, primeiro, dedicação, isso é coisa séria, estudo, dedicação. Segundo, coragem moral.
Terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vai para o setor privado. É legítimo. Agora, vida pública é prestar serviço à população, é estar à disposição, é trabalhar, servir a comunidade. Então, vida pessoal modesta. Eu sigo, isso já faz 40 anos, eu sigo isso rigorosamente. Acho que tem dado certo essa receita do seu pai, né, governador? Vamos então para o nosso pinga-fogo aqui para terminar. Maior desafio de São Paulo? São vários, você não tem uma bala de prata, mas eu destacaria o trio, né? Educação, saúde, segurança, aliás, nas grandes cidades, mobilidade urbana. Maior desafio do Brasil? Emprego, né? Eu acho que o desenvolvimento é o novo nome da paz. O país tem que crescer, gerar emprego, oportunidade para as pessoas. Aécio Neves? Grande quadro, nosso presidente do partido. José Serra? Um dos melhores senadores do nosso país. Marina Silva? Pessoa que admiro, pessoa de caráter, honrada, idealista. Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique é o nosso grande estadista, né? Lula? O Lula, precisamos esperar o fim da investigação. Né? Dilma? Pessoa que eu acho bem intencionada, mas com grande dificuldade de liderança. E Geraldo Alckmin? Um servidor, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, governador. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Eu que agradeço, Amanda. E nós voltamos na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia até essa hora da noite. Você pode rever as nossas entrevistas pelo site, também nos acompanhar pelas redes sociais. O endereço do Twitter aparece aí embaixo no seu vídeo. Uma ótima noite, uma boa semana para você e até segunda que vem.